E aí pessoal, professor Thiago aqui, começando mais um dia de aula, mais um dia aí de experiências. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com matemática, geografia e ciências. Vamos ver aqui, relembrar o que a gente vai trabalhar hoje. Em matemática a gente vai trabalhar com sistema decimal, né? E também com retas numéricas, certo? Vou falar aqui um pouquinho brevemente com vocês sobre esse assunto, além de trazer o material complementar com as questõezinhas, tá certo? Em geografia, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a questão das linhas imaginárias. Nós vamos começar um assunto novo, que é justamente aí a divisão política do nosso país, tá certo? A divisão aí territorial do nosso país, tranquilo? E em ciências, a gente vai continuar trabalhando com cadeias alimentares e eu vou falar um pouquinho mais sobre a extinção, tá certo? Então vamos nessa, pegue seu material, copie aí as principais informações e, é claro, não esqueça, compartilhe que você copiou lá no grupo para que eu possa estar assistindo, tá bom? Então vamos nessa. Com relação aí à matemática, que a gente fala aí sobre o sistema decimal, não é isso? Quando você aprende a contar, né? Você aprende a contar começando aí do 1, né? E vai até o 10. Lembra disso? Vamos contar aqui, vamos relembrar. Vamos lá, tem aqui os 10 dedos, né? 10 dedos na mão. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correto? Correto. Se a gente vai contar aqui, a gente usa começando do 1. Mas você sabia que no sistema decimal o primeiro número, na verdade, não é o 1, e sim o 0? É. O 0 ele foi o último número a ser criado, tá certo? No nosso sistema aí de numeração, mas ele aparece ali como o primeiro. Todos os números que surgem no sistema decimal são combinações desses 10 primeiros números. Então aí vai ser aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para aí. Todo o resto, 10 em diante, são combinações. Tanto é, pessoal, que quando a gente está trabalhando aqui com aquela questão das casinhas, as casas decimais, você lembra dela? Unidade, dezena, centena, eu vou ali combinando, juntando, tá certo? Agrupando 10 em 10 para formar a casinha. Por exemplo, eu tenho 10 unidades, faço o que com elas? Eu junto e transformo em uma dezena. Faço a mesma coisa na cada dezena. Tenho 10 dezenas, junto e formo uma centena. E assim eu vou seguindo justamente aí para organizar esses números. É importante que eu saiba a posição de cada número para que quando eu estou fazendo ali alguma continha, para quando eu estou ali utilizando a numeração, o sistema decimal, eu acabe não errando, tá certo? É importante que vocês saibam aí que, por exemplo, eu, quando estou fazendo aí uma continha, digamos, de 16 mais 5, eu não vou dar lá o resultado, vai dar 11. Não existe. 11 não existe, tá certo? Eu vou pegar aqueles 11 que surgiram da soma de 6 mais 5, né? Eu vou deixar o 1, que é menor do que 10, e os 10, as 10 unidades, eu vou subir e passar para cada dezena. E é o resultado de 16 mais 5 vai ficar quanto? 21. Isso aí, muito bem. Então, essa vai ser a resposta. É por isso que é importante você conhecer as posições dos números, tá? Para saber os valores deles, quanto representam. O 1, que está na casa da dezena, vai valer quanto? Vai valer uma dezena. E o número 5 ali, o número 6, que está na casa da unidade, vai valer, respectivamente, 5 e 6. Mas se, por exemplo, eu tivesse o número 5 na casa da centena, valeria 5 ainda? Não. O número 5 não está na casa da centena, então cada centena eu sei que vale 100. Se eu tenho 5 centenas, eu vou ter 500, tá certo? Então, esse é o valor real desse número, ok? É o número, melhor, é o valor aí relativo à posição desse número, tá? Eu tenho o número 5, é o algarismo 5, mas devido à posição dele ter mudado, eu vou ter um valor diferente para ele, tá certo? Seguinte, então. Então, você já sabe aí um pouquinho sobre o sistema decimal. A gente vai ver aí o material complementar que eu selecionei para hoje, tá certo? Para ajudar vocês nesse sentido. E a gente vai trabalhar também hoje em matemática com as retas numéricas. Qual é a ideia de trabalhar com as retas numéricas? Basicamente, tá certo? É eu saber aí, numa determinada reta, tá? Numa reta imaginária, essa reta é infinita, eu tenho vários números ali nessa reta. Eu quero saber quais seriam os números que são antecessores, que vieram antes de um determinado número, ou que são sucessores a eles. Exemplo, eu tenho um número aqui 80.
tá bom? Número 80 ali vai ser o nosso primeiro número. E eu quero saber se o número 78 ele é antecessor ou se ele é sucessor. E aí a resposta vai ser que ele é antecessor. Por quê? Ele vem antes. Antecessor vem da ideia de antes, anterior. Então, 78, 80. Peraí, tá faltando alguma coisa, não tá? O que tem entre 78 e 80? Vai ter o número 79, não é isso? 79, ó, ele vai estar como sucessor, ele vem depois do 78 e ele é antecessor do número 80. Então é importante que eu utilize aí essas informações para que eu possa organizar, tá certo? A minha reta numérica da forma ali como é pedida, tá? Se a reta numérica for uma reta crescente, então eu vou fazer 78, 79, 80. Se for decrescente, eu vou fazer 80, 79, 78. Vai depender aí da ordem que for pedida, tá bom? Normalmente a gente trabalha com a ordem crescente, os números sempre aumentando. Mas quando for decrescente, eu vou aqui informar para vocês, beleza? Seguindo então agora para a nossa atividade de geografia. Rapidinho aí para vocês poderem assistir o vídeo e também copiar as principais informações, tá certo? A gente já viu aí a questão sobre as linhas imaginárias, né? Mas vamos relembrar aqui do vídeo que vocês assistiram, tá? Nós temos quais são as duas linhas imaginárias? Paralelos, que são as linhas horizontais, sendo o principal paralelo o paralelo do Equador, né? Que aparece justamente bem em cima do país chamado Equador, que fica aqui na América do Sul, tá? Na verdade, ele não fica na América do Sul em si, ele fica na América Central. Tanto é que ele divide o norte, o hemisfério norte do hemisfério sul, tá bom? E esse é o papel dessa linha, só fazer essa divisão para que eu possa saber quais são ali os hemisférios. Professor, essas linhas realmente existem no planeta? Não, elas só existem se for em mapas ou em trabalhos aí cartográficos, tá certo? Como aí no caso dos planisférios, que o Dr. Resumo já deve ter passado para vocês, não é isso? Pronto. Então essas linhas servem só para a questão de localização. Inclusive aí o GPS se utiliza muito dessa linha imaginária e da outra que é justamente aí os meridianos, né? Tendo aí o principal meridiano, o meridiano de Greenwich, que vai servir para separar o nosso planeta entre o Ocidente, que é onde nós aqui brasileiros vivemos, do Oriente, que é onde fica ali a Ásia, os países asiáticos, tá certo? Qual é a diferença básica entre um e outro? Primeiramente, a cultura, tá bom? Os países asiáticos vão ter uma cultura, vão ter crenças diferentes ali, tá? Vão ter até mesmo um calendário diferente. A gente tem aí o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, tá? Se baseia aí em 12 meses, 30 dias mais ou menos para cada mês, tá certo? Temos aí justamente esse momento de zerar o tempo que foi o nascimento de Cristo. E os calendários ali asiáticos, certo? De cada país, eles não têm essa separação, não tem esse momento de zerar o calendário. Tanto é que, se não me engano, a China tem ali por volta já de 3.000 e poucos anos o calendário delas, tá certo? Porque eles não zeraram esse calendário, ok? Se nós também não zerássemos o nosso calendário, provavelmente nosso período aí, nosso tempo, certo? Seria diferente. A gente não estaria vivendo 2021, mas sim por volta aí de 3.000 ou 4.000 anos. Então, essa separação ocorreu aí, a gente vai estudar em matemática, mais sobre isso depois, tá certo? A separação ocorreu do tempo justamente devido a esse evento que marcou a fé justamente do Ocidente, tá bom? Tranquilo? Então aqui só para vocês saberem dessa informação. E para que eu uso paralelos medianos? Como eu já disse, para a localização dos mapas. É só para isso que elas vão servir. Com exceção ali do Greenwich, que vai ter um papel também de marcar a questão do tempo, né? O fuso horário de cada país. É basicamente essa a informação que eu preciso aqui saber deles. Falando de mapas, eu já falei, o Dr. Resumo já falou para vocês, né? Sobre a questão aí, ó, das legendas, da escala, que a gente vai ver em aulas futuras, tá certo? E também aí vamos ter outros elementos, como no caso a rosa dos ventos, que vai nos dar justamente aí os pontos cardeais, tá certo? A gente vai estudar, vai ter um momento específico para trabalhar com os pontos cardeais. Inclusive vocês vão tentar aí descobrir em qual posição
vocês, ou na sua casa, ou no local onde vocês estão, tá certo? Vocês estão com relação ao resto aí do nosso planeta, tá bom? Eu tenho um momento especial para isso. Mas vamos lá. Com relação aqui às divisões políticas e territoriais do nosso planeta, o que a gente pode falar brevemente aqui para isso? Vamos lá. Quando a gente está trabalhando aqui com a divisão territorial, tá certo? A gente vai lembrar que a base, a primeira divisão que nós vamos ter, vai ser as divisões dos municípios ou das cidades. Existe alguma diferença entre município e cidade? E aí, o que você acha? A gente vai ver essa informação justamente através do material complementar que eu vou passar para vocês, certo? Mas vamos só aqui passar uma pincelada nesse assunto. A base ali, nós vamos ter os municípios, né, que são formados geralmente por vilas, tá? São divisões menores, os bairros, ok? Depois das cidades, dos municípios, nós vamos ter aí o estado, tá bom? O estado. Vamos ter também as regiões, tá certo? As regiões, por exemplo, aqui a região Nordeste, tá? O país, o continente e o planeta, tá certo? Essa aqui será uma divisão básica, bem simples mesmo, bem simplória, com relação a esse assunto. Quando a gente fala aqui da divisão municipal, da divisão aí da cidade, a gente vai ter que lembrar do seguinte: vamos ter no município, tá? A zona rural, em alguns casos, e a zona urbana. Aqui em Caruaru nós possuímos ambas as zonas. O que são as zonas rurais e zonas urbanas? Zona urbana é a cidade em si, tá certo? É ali o aglomerado de casas, de lojas, tá? De indústrias. E a zona rural vai ser justamente aquele espaço onde temos a produção de matéria-prima, seja para a indústria ou para aí o consumo diário, tá certo? Uma não pode existir sem a outra. Existe aí uma cadeia de relação, uma cadeia de dependência de uma com a outra. Tanto é que a gente pode até fazer a brincadeira e dizer que é como se fosse uma cadeia alimentar aí nessa história, tá certo? Se uma desaparece, a outra também sofre, tá bom? Então é importante que a gente tenha aí o equilíbrio e a gente aprenda a respeitar essas diferenças de cada espaço. Tranquilo? Beleza? Então vamos seguindo aqui para a nossa aula agora de ciências. A gente falou aí de cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar, para quem não se lembra, quem não viu aí o nosso vídeo, o vídeo do Dr. Resumo, inclusive, é basicamente a relação dos seres vivos que se alimentam um dos outros para sobreviver. Com exceção das plantas, que não precisam se alimentar de outro ser vivo, elas produzem seu próprio alimento, tanto é que elas são chamadas de produtores, tá certo? Elas retiram um alimento do solo, retiram os nutrientes do solo, e através de um processo chamado de fotossíntese, elas criam ali os seus próprios nutrientes para sobreviver. Dela, nós temos aí os consumidores, que vão ser classificados como consumidor primário, secundário, terciário, dependendo de quais seriam os seres vivos que estão nessa cadeia alimentar. Um exemplo de consumidor primário seria os herbívoros, como no caso aí da vaca, dos cabritos, que se alimentam das plantas, que estão na base da cadeia alimentar. Consumidores secundários ou terciários seriam, por exemplo, os carnívoros ou os onívoros. Tá certo? Onívoro é que se alimenta de qualquer coisa, tá bom? E eles justamente aí vão estar em uma posição ou em outra, dependendo de quem estiver dentro dessa cadeia alimentar. Por exemplo, digamos que o segundo consumidor aí seja uma onça. Pertence aí à região, tá certo? Brasileira, principalmente aí do norte, né? Isso, do nosso país. E ela vai, sei lá, se alimentar de uma vaca, tá? Pode acontecer isso. Mas, de repente, nessa mesma cadeia alimentar eu tenho, sei lá, um jacaré. O jacaré, ele pode comer a onça, tá certo? E aí nós temos aí a posição. Mas se, por exemplo, eu mudasse um pouquinho, eu colocasse no lugar do jacaré, eu deixasse a onça, e no lugar da onça, sei lá, eu colocasse uma serpente, por exemplo, eu poderia já aí com isso modificar a posição. Então ficaria, sei lá, a planta, a vaquinha, uma serpente, né, uma cobra, e a onça ali como um predador final, tá certo? Como consumidor final. Então essa ordem dos consumidores vai se alterar dependendo sempre da cadeia alimentar. E no meio ambiente, pessoal, existem várias cadeias alimentares diferentes, várias relações de quem se alimenta de quem durante aí o tempo, tá bom? Tanto é que se eu alterar algum elemento nessa cadeia alimentar, se eu, por exemplo, desaparecer com alguma espécie,
essas cadeias alimentares, essas relações alimentares podem sofrer consequências graves e isso acaba impactando aí no meio ambiente, tá bom? Tranquilo? Então, acompanhe os vídeos materiais complementares que eu vou passar para vocês e respondam as questõezinhas que vão junto agora com vocês. Um abraço e até a próxima!